Mateus capítulo 13, do verso 3 a 9, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo esse versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, como se tivesse assim alimentado antes de vir para o culto e reunião. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que Jesus não está falando aqui do ouvido físico, literal. Até porque as pessoas já haviam escutado o que ele disse, e quem não tivesse essa capacidade não adiantaria, não faria o menor sentido ele dar o conselho. O que Jesus está falando diz respeito, na verdade, à forma de ouvir. Eu me lembro quando criança, muitas vezes ter ouvido dos meus pais, tanto meu pai como da minha mãe, que está aqui na primeira fileira, a expressão ouça bem. Esse ouça bem não significa que você aperta algum botão que muda a resposta, biológica, fisiológica do seu corpo para melhorar a audição. Quando usavam a expressão ouça bem, nossos pais estão dizendo preste atenção. Não ouça de qualquer forma. Não ouça de uma maneira que isso entre e desapareça ou se perca, ou que você não pegue o sentido completo. Em outras palavras, era uma maneira de dizer preste atenção. Leve a sério o que eu estou te dizendo. E eu creio que em outras palavras, quando Jesus está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo basicamente ouça bem. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. Ouça bem. E a razão pela qual eu estou abordando aquilo que Jesus fala no versículo 9 é porque de tudo aquilo que nós vamos ler, eu creio que essa é a chave. Eu creio que aqui ele está dando o tom. Ele não está apenas dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola que eu acabei de contar. A parábola, na verdade, nos ensina a como ouvir. E antes mesmo de interpretá-la aos seus discípulos, Jesus está, na verdade, estabelecendo o que eu quero propor como trilho principal da nossa reflexão aqui hoje. A maneira como ouvimos a palavra de Deus determina se ela vai produzir o resultado devido nas nossas vidas ou não. Então eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse texto, incluindo os versículos que leremos na sequência, e que a gente pudesse entender esse princípio. Eu vou fatiá-lo em 3 partes, em 3 princípios que eu quero dar destaque. O primeiro deles diz respeito à advertência de Nosso Senhor sobre a responsabilidade de quem ouve. Quando ele está dizendo quem tem ouvidos ouça, ele está dizendo que não depende só de Deus falar, depende também de como recebemos. E, em primeiro lugar, eu quero enfatizar o que eu gosto de fazer muito nas minhas mensagens e nos meus ensinos. O fato de que tem não apenas a parte divina, mas temos também a parte humana, a nossa responsabilidade para ser levada em questão. Segundo lugar, eu quero explorar um pouco essa distinção dos tipos de solo que Jesus faz. Ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho, ele fala de uma semente que caiu num solo rochoso, ou dependendo da versão da Bíblia que você usa, pedregoso. Ele fala de uma que caiu num terreno cheio de espinhos, e ele fala de um solo frutífero. E ele mostra que cada um desses solos apresenta resultados diferentes em relação à semeadura da palavra, e eu quero que a gente possa avaliar o que é que isso tem a ver com ouvir bem. E em terceiro e último lugar, nós vamos destacar o que eu classificaria do caminho prático para frutificação. O Senhor Jesus não está ensinando sobre esses tipos de solos como se isso fosse simplesmente uma coisa já pré-determinada e que não pode ser mudada. Ele quer nos levar ao entendimento de como sermos aquele solo onde a palavra de Deus produz resultados. E com isso acredito que nós vamos conseguir não apenas ver o quadro completo, mas ter um entendimento progressivo e ainda terminar com uma orientação muito prática para a nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar,
eu quero destacar essa questão da parte humana e a divina, né? Porque Cristo enfatizaria a forma como ouvimos, quando ele destaca: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ao longo de todo o ensino, como veremos nos próximos versículos, se na verdade tudo dependesse só de Deus. Existem alguns grupos bem intencionados, sem dúvida, né? Não questiono motivação, mas que acredito, muitas vezes não estão enxergando o quadro completo das Escrituras, quando começam a enfatizar que tudo depende só de Deus. Então, muitas pessoas acreditam, e eu tive dificuldade para enxergar isso no próprio texto. Muitas pessoas acreditam que os tipos de solo já estão determinados. As pessoas nascem daquele jeito. Ou Deus quis que fosse assim. Eu quero te mostrar que isso não é verdade. Deus quer fazer algo na vida de todas as pessoas. Deus quer que todos recebam a palavra. Deus quer que a palavra frutifique na vida de todas as pessoas. Porque a Bíblia é enfática que Ele não faz acepção, Ele não faz distinção de pessoas. Se Ele me cria para ser o solo que não entende a palavra e não pode dar fruto, né, e cria outro para ser o solo bom, significa que Ele de fato tem algo muito melhor para um do que para outro. Isso não condiz com o caráter, não apenas justo, mas também amoroso de Deus, revelado nas Escrituras. Então nós precisamos entender que em toda a dinâmica da caminhada cristã existe sempre a parte de Deus e a parte humana. Quando eu enfatizo a parte humana, é para que a gente não seja levado a pensar que tudo é feito unilateralmente por Deus. Mas ao incluir a parte humana, não estamos excluindo a parte divina, que provoca o homem e que quando o homem dá a devida resposta, nos leva a um outro nível. Mas eu vou trabalhar isso, né, à medida que vamos falando a respeito do assunto. O que é principal agora é que eu e você possamos compreender que a frutificação da palavra depende do nosso nível de interação com ela. Então, antes de entender a parábola em si, o que Jesus passa a explicar no registro de Mateus está a partir do verso 18. Entre o verso 9, que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e o verso 18, onde a Bíblia diz que ele vai dizer: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Nós temos entre a parábola e a sua explicação um recheio. Qual é o recheio? Vamos ler juntos a partir do versículo 10, do 10 até o 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Você percebeu no versículo 3, quando começamos a ler, que a Bíblia diz que de muitas coisas ele falou por meio de parábolas, de alegorias, de ilustrações. Agora vem a indagação dos discípulos a Jesus, né? Por que o Senhor fala com eles, com a multidão, com essas pessoas, por meio de parábolas? Porque quando estava só Jesus e seus discípulos, a maior parte do tempo não era assim. Verso 11, ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se a gente parasse aqui, só nesse verso 11, a conclusão a que chegaríamos é: vocês foram escolhidos para entender, e eles foram escolhidos para não entender. A vocês é dado, agradou ao Pai revelar isso a vocês, mas Deus de alguma forma não quis que o resto das pessoas entendesse. E eu tenho percebido muita gente enfatizando esse tipo de verdade, que priva as pessoas do entendimento de que elas têm uma responsabilidade de cooperar com Deus e que Deus deseja oferecer o pacote completo de entendimento da sua palavra para todo mundo. Então a explicação de Jesus não para no registro do verso 11. No 12 nós temos uma outra frase que, assim como a do verso 11, é precedida por uma conjunção explicativa. É a palavra pois ao que tem. Essa mesma palavra traduzida pois é porque, né? Ela é exatamente a mesma palavra do verso anterior, quando ele diz: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Ele usa de novo, ele diz: pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Por quê? Ao que tem entendimento, o entendimento lhe será ampliado. Ao que não tem, o pouco ou quase nada que tem, ainda lhe será tirado. Que nós temos aqui uma dinâmica de interação. Não é Deus dizendo: eu quero que você entenda, eu quero que você não entenda. É: você tem uma abertura à receptividade, eu vou ampliar o seu entendimento. Você não tem disposição a ela, você não terá intervenção minha para ir além da sua limitação. Quem consegue entender isso? Vamos continuar lendo, verso 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem
nem entendem. De novo, se para aqui, você pode imaginar, não, Jesus não quer ser entendido. Verso 14, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E agora Jesus vai citar um texto das Escrituras. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que o coração do povo está endurecido? Porque Deus endureceu? Não. O texto diz, ouviram com os ouvidos tapados. Ou seja, não ouviram bem, não deram a devida atenção. Fecharam os olhos para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando Jesus fala, o coração desse povo está endurecido, não há uma determinação de uma arbitrariedade de Deus dizendo, eu endureci. O que o texto está dizendo é que está endurecido porque eles ouviram de forma errada, ouviram com os ouvidos tapados. O tempo todo, a palavra de Deus nos chama a um nível de resposta. Hebreus, citando o Antigo Testamento, disse, hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A Bíblia trata de uma maneira muito clara que ter o coração aberto ou endurecido para com Deus é uma decisão nossa. De vez em quando alguns pegam e dizem, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu ainda mais o coração que já estava endurecido. Ao que tem, se lhe dará mais e terá abundância. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quem está entendendo isso? Nós não podemos excluir a responsabilidade humana. É lógico que ao trazer a responsabilidade humana, não estamos eliminando Deus da história. Jesus diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Mesmo quando cumprimos a nossa parte, ela é sempre uma resposta ao que Deus começou e uma abertura para que Ele amplie e continue aquilo que Ele começou. No entanto, nós precisamos entender que é uma espécie de jogo de dama ou xadrez. Deus faz o movimento, espera o nosso movimento para que Ele continue e Ele possa fazer o seu próximo movimento. Entender a responsabilidade que temos aqui é crucial. Então no verso 16, Jesus diz para os seus discípulos, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo que vocês são parte de um grupo privilegiado. Vocês estão vivendo a concretização das promessas. Vocês estão vivenciando o cumprimento da vinda do que Deus prometeu. O Messias, o Verbo, a palavra encarnada diante de vocês. Agora, por mais Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês, porque profetas e justos aguardavam, criam nesse dia, mas não viram o que você estava vendo. Mas por outro lado, tem a multidão que está diante da mesma coisa que vocês estão e não tem a receptividade que vocês estão demonstrando. A ênfase de Jesus nesse recheio vai nos ajudar a entender a explicação da parábola que vem na sequência. Quando eu olho para as Escrituras, evidente para mim, vou repetir, que a parte de um, humana, não anula a parte de outro, a divina, e vice-versa, a parte de Deus não anula a nós. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, quando Paulo está pregando o evangelho em Filipos, a Bíblia diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Preste atenção na frase, nos escutava. Quando muita gente não parou para ouvi-los pregar, essa mulher parou. O texto diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nós temos intervenção divina aqui? Temos. Mas em primeiro lugar, essa mulher dá valor à palavra de Deus. Ela para, ela dá atenção, ela diz, eu quero isso. E depois de um movimento de valorizar, a palavra está sendo comunicada, a Bíblia mostra que Deus dilata, abre o coração dela para um nível de percepção ainda maior. Então temos uma ação de Deus. O que nós não podemos simplesmente acreditar, porque isso é contrário ao todo das Escrituras, é que Deus decide quem vai entender e Deus decide quem não vai entender. Nossa resposta determina se nós vamos avançar no nível de entendimento ou se nós seremos privados deles. Então essa progressão para mim é muito clara, né? E à medida que nós vamos olhando para as Escrituras, nós vemos sempre a necessidade de que o homem se posicione, de que ele busque Deus, mas com o entendimento de que sem a ajuda de Deus, ele também nunca vai entrar no lugar profundo de entendimento. Eu quero convidar você a me acompanhar numa leitura, que é o Salmo 119, e nós vamos ler dos versículos
27 até o 34. Salmo 119 é o maior capítulo que a Bíblia tem. Eu lembro, quando criança, na responsabilidade da leitura bíblica, muitas vezes, a gente quando tinha que, para você ler a Bíblia toda em um ano, você tem uma média de 3 capítulos por dia. Para ser exato, 3,25 é a conta. E quando a gente estava lendo, sem muito entendimento, debaixo do encorajamento, às vezes da imposição dos pais, queriam criar em nós disciplina, ritmo, mas o coração ainda não tinha empolgação com a palavra. Às vezes eu lembro que eu ficava feliz quando pegava uns salmos, que eram 3 versículos. Eu pensava, vou eliminar um capítulo rapidinho. Mas quando chegava o Salmo 119, eu pensava, isso tudo é um só. E depois ainda tem que ler mais 2, os que estão perto não são necessariamente tão pequenininhos, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, o entendimento, a compreensão da palavra foi chegando, eu confesso que o Salmo 119 é tão rico, que o meu sentimento com o tempo mudou. Isso aqui não podia se estender um pouquinho mais. Porque ele tem uma linha de raciocínio do início ao fim, que é a valorização da palavra. O clamor para se entrar num lugar mais profundo, tanto de entendimento como de prática da palavra. Aliás, se a gente pudesse inventar que depois de uma pregação, assim como na escola, tem lição de casa, eu pediria a você que tirasse um tempo essa semana para meditar no Salmo 119, todos os 176 versículos, né? Lendo exatamente com esse olhar, com esse foco, né? Qual é a valorização dada à palavra, qual é o clamor por entendimento e pela capacidade de andar nesse lugar de prática da palavra. Mas para não ler isso tudo aqui agora, eu quero que a gente foque aí, então, nos versículos 27 até o 34. E a oração do salmista é a seguinte: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando ele diz faze-me entender, ele está dizendo, não é só minha capacidade humana, racional, natural, mental. Eu preciso da sua ajuda. Verso 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E está tomando a decisão. Eu não quero andar pelo que eu sinto, eu quero andar pela tua palavra. A minha força não deve depender do meu humor, que por sua vez é baseado nas circunstâncias, sim naquilo que o Senhor diz. 29, afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Verso 30, uma chave. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Andar ou não na palavra de Deus é uma escolha, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. 31, aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me deres mais entendimento. Ele não está dizendo que não tem nada, mas ele está dizendo, quanto mais eu entro no lugar do entendimento, mais profundamente eu consigo andar na tua palavra. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Essa oração nos mostra que o salmista entende que tem a parte humana, eu decido, eu escolho, eu vou andar na tua palavra, eu vou seguir até o fim, mas ao mesmo tempo um clamor, que a tua palavra opere em mim, que eu não esteja entregue a mim mesmo, a minha própria sorte, aos meus recursos, às minhas limitações. E acredito que isso é uma chave para entendermos essa interação com a palavra de Deus, que é tão necessária. A frutificação da palavra na minha e na sua vida depende do nível ou do formato, da dimensão de interação que eu e você conseguimos estabelecer com ela. E eu creio que isso fica mais claro quando olhamos para os diferentes tipos de solo. O que eu quero fazer aqui agora, em segundo lugar, depois de destacar a parte humana e a divina. No texto que lemos, Mateus capítulo 13, já logo no versículo 4, o Senhor Jesus fala do primeiro tipo de solo. Então quero lembrar que são 4. O solo que Jesus chama de à beira do caminho. O que é a ideia do à beira do caminho? Aquele carreiro por todo mundo, onde todo mundo passava e andava, com tanta gente pisando, é o solo duro.
é aquele solo que vai ficando achatado, diferente. Quem já andou muito nesses caminhos de terra, né, percebe que chega ali um momento, ali não cresce mais mato, não existe muita possibilidade de que nada frutifique ali. Primeiro porque as sementes que são naturalmente espalhadas não entram. E se tivesse algum formato, ainda teria a capacidade de ser pisado. Jesus está escolhendo algo que todo mundo vai entender. Essa é a ideia da alegoria. Ele está usando uma ilustração. E ele diz que esse solo, à beira do caminho, é o primeiro. O segundo, ele fala de um solo rochoso, ou como disse antes, pedregoso. Terceiro lugar, ele fala de um terreno cheio de espinhos. Para, em quarto lugar, falar do solo que é frutífero. E o que eu e você precisamos entender? Que Jesus explica. No verso 4, ele apenas lança a ilustração. Uma parte caiu à beira do caminho, uma parte da semente. Vindo as aves, a comeram. Por que as aves comeram? Porque a semente não entra na terra. Está para o lado de fora do solo, está exposta. E porque estava exposta, né, virou comida de passarinho. Qual a explicação que Jesus traz a respeito disso? No verso 19, ele diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A Bíblia não está dizendo que é só para esse tipo de solo que existe uma disputa espiritual. A disputa espiritual existe para todo mundo. A questão é que esse tipo de solo é vulnerável ao ataque maligno. E muitas vezes nós não paramos para pensar e criar uma consciência de que nós estamos o tempo todo em guerra com o mundo espiritual. Quando você lê o Velho Testamento, principalmente depois da saída de Israel do Egito, é guerra atrás de guerra. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,12, nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo? Diferente deles, nós não temos essas batalhas naturais, literais. Mas o que ele está dizendo é, isso não significa que nós não estamos em guerra. Isso também não significa que essas guerras foram registradas sem propósito. Mas ele está dizendo, nossa guerra é outra. Nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E agora ele começa a falar de uma dimensão de guerra com o reino das trevas. A palavra de Deus diz, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. O tempo todo nós temos alertas. 1 de Pedro 5, né? Você olha o apóstolo dizendo, o diabo anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um, ele precisa de espaço, ele precisa de vulnerabilidade, mas ele sempre está tentando. Então não é um de 4 solos que está exposto a uma batalha espiritual. A batalha acontece com todo mundo. Alguns se fazem vulneráveis a ela. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O que ele está dizendo? O Espírito Santo começou um trabalho no seu coração. Em algum momento você deixou o diabo entrar, abortar o que Deus estava fazendo e te roubar de todo o processo. A guerra existe para todos. Mas ali a vulnerabilidade, e por que eu estou destacando essa questão da guerra espiritual? Jesus explicou que a figura usada das aves do céu é o maligno que vem e rouba a palavra. Meu querido, toda vez que a palavra é pregada, ministrada ao seu coração, toda vez que você está lendo a Bíblia, o momento que virá depois é significativo. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Ele sabe que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Como que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Como que o universo hoje é sustentado? Pela sua palavra. Porque muitas vezes nós pensamos na palavra apenas como que dá início, mas não como aquilo que dá continuidade. Em Hebreus, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus nos falou pelo Filho, no verso 2, a Bíblia diz assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é chamado de o verbo. João 3 diz, tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra não é apresentada apenas como aquilo que dá início. Ela também é apresentada como aquilo que dá continuidade. O verso 3 diz, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O universo não apenas foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra. Porque a mesma palavra que Deus usa para iniciar um processo, é a palavra que Ele usa para dar continuidade. E nós precisamos entender a importância da continuidade.
Eu quero usar isso para fazer um link com os próximos tipos de solo. Porque o primeiro, não existe nenhum nível de frutificação. A palavra não teve a menor chance. A semente não entrou na terra, não chegou a germinar. A criação da palavra foi zero. Mas entre essa parte que nós temos zero resultado e a última que nós temos um resultado poderoso, nós temos dois solos no meio. Aliás, vamos lembrar que o que foi roubado aqui não foi meramente a palavra. O que foi roubado foi o entendimento da palavra. Porque aqueles que estão sendo roubados pelo diabo não é que eles caíram na amnésia e não lembram o que alguém pregou. O que lhes é roubado é a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de dar resposta. Para esse lugar de zero operação da palavra, a definição de Jesus é: esses são os que não entendem. Ou seja, não há entendimento, não há fruto. Mas quando ele fala do solo frutífero lá na frente, ele diz: esses são os que ouvem e entendem. Então, de novo, entender ou não entender determina a frutificação. O apelo de Jesus desde o início, ouça bem, ele está dizendo: busque o entendimento. Mas entre esses dois extremos, o que não entende nada e o que realmente compreendeu, nós temos outros dois tipos de solo. Nesses, nós temos um resultado inicial, mas nós não temos a conclusão do processo. Então, nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a palavra teve um bom começo. O que faltou foi continuidade. Nós vimos na criação que o Deus que começa a agir pela sua palavra continua. Ele não desiste no meio do caminho. Então, o que nós precisamos entender em relação a esses solos é que se não houve continuidade, é porque o processo foi abortado. Faltou cooperação com Deus. Então, quando a Bíblia fala do solo pedregoso, ali de Mateus capítulo 13, nós vemos que Jesus fala a respeito disso nos versos 5 e 6. E diz: outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Na hora da explicação, nos versos 20 e 21, Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem receptividade? Tem, mas para o início, não para o processo. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Isso é o crente que a gente diz tem prazo de validade. Sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então vamos lá, o que é um solo pedregoso? A camada de terra era muito pequena. Logo embaixo já tinha pedra. Então a raiz não consegue ter profundidade. E porque ela não se aprofunda, ela na verdade se estende e cresce na superfície. Então nós vamos chamar de superficial. E porque está na superfície, quando sai o sol, ela se seca. Além dela não estar trazendo nutriente, ela não tem a capacidade de durar. E simplesmente o processo que começou bem não pode ser concluído, é abortado. E você precisamos entender que se existe algo que determina a continuidade do resultado da operação da palavra de Deus em nós, se chama profundidade. Qualquer um de nós que tentar viver o evangelho, a interação com a palavra em nível superficial, não vai sobreviver. E nós precisamos ter não só o entendimento, mas a determinação de dizer: eu me recuso a ser superficial. Eu fico impressionado com crentes que nunca lê a Bíblia. Alguns só fazem no culto e olhe lá. Hoje em dia a maioria já não traz mais nem para o culto. Antigamente a gente percebia quem estava com Bíblia e quem estava sem. Hoje, com o advento do celular, do iPad, você nunca sabe. Você fica imaginando, a pessoa vai puxar e ler, vai fazer alguma anotação ali. Mas o nosso envolvimento é cada vez menor. Eu fico me questionando, me perguntando, como um crente que nunca lê a Bíblia, que não para, que não dá atenção, que é superficial, acredita que vai sobreviver. Alguns estão sobrevivendo só porque a perseguição da palavra não veio, no contexto que nós vivemos, ou porque ainda não viveram grandes adversidades. Mas quando a angústia chega, é a hora que a gente descobre quem está vinculado com a palavra, quem tem profundidade na palavra, quem não. Quem tem profundidade sobrevive. Quem não, se perde no processo. Você olha para uma declaração de um profeta Abacuque, no cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19. E diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época onde tudo, economicamente falando, dependia do que? Da agropecuária. O cara está dizendo: pode tudo pro beleléu. A resposta dele, verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como?
Como? Como que alguém está vivendo esse tipo de circunstância consegue ter essa alegria? Ele responde no verso 19, porque o Senhor faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Aí você fica pensando, o que é isso? Isso é uma citação das Escrituras. Está lá no Salmo 18, 2 Samuel 24, é repetido nesses dois lugares um Salmo de Davi, que já era parte das Escrituras na sua época. Esse cara está dizendo, eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu sou guiado pela palavra de Deus. Meu relacionamento não é superficial, vivendo daquilo que acontece do lado de fora. Eu tenho raiz profunda, minhas forças vêm de algo que as pessoas não veem. É o relacionamento com a palavra. Agora, se eu e você não desenvolvemos isso, nós vamos falhar no processo. Quem está entendendo? Não adianta apenas começar bem. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, começa pela palavra. Tiago no capítulo 1 diz no verso 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como que Deus nos gerou? Pela sua palavra. O novo nascimento, a regeneração começa pela palavra. Mas Tiago continua, e eu vou ler do 19 ao 22, e diz, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Verso 21, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O processo de salvação já começou? Sim, a regeneração foi pela palavra. Agora está dizendo, essa palavra que foi implantada dentro de você, a semente incorruptível que te regenerou, acolha ela, abrace ela, porque se você não se relacionar com ela da forma devida, você vai comprometer a continuidade do processo. Como que a gente faz isso? Verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E diz uma pessoa que não está ouvindo bem, porque o ouvinte está ouvindo, alguma coisa ele está ouvindo. Mas se não trouxe para a prática, ele está dizendo que o que ele ouviu não é importante, não é significativo, a ponto de mudar a sua vida. Quem não tem esse nível de envolvimento com as Escrituras vai sabotar o processo. Depois Jesus fala do solo rochoso. Depois do rochoso ele fala do terreno cheio de espinhos, perdão. Interessante que aqui em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus apresenta a ideia e o conceito dos espinhos, ele diz, uma parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, os espinhos não pareciam tão ameaçadores no início. Mas o problema, com o perdão da palavra, dessa desgraça do espinho, é que se você não arranca, ele cresce. Não existe meio termo. E quando cresceram, sufocaram a palavra. O que é que tem esse poder de concorrência, de abortar a palavra de Deus que vinha operando e frutificando? Jesus explica isso no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Concorrência. Enquanto você tem um Abacuque dizendo as circunstâncias não vão me desmerecer porque eu desenvolvi profundidade, você percebe que quem não tem a profundidade, ou ele pode sucumbir diante dessa pressão das circunstâncias, ou ele pode simplesmente sucumbir diante da valorização do que é externo, daquilo que é superficial. Primeira coisa que os espinhos são apresentados, preocupações. Preocupações com sobrevivência, com tudo, ela está muito mais relacionada à falta de recursos. E tem gente se comprometendo espiritualmente porque dá demasiada atenção à falta. Mas a Bíblia diz que a fascinação das riquezas também. Alguns estão se deixando levar pela fascinação do que queriam ter. Outros se deixam levar pela fascinação do que alcançaram. Os que alcançaram já não têm mais as preocupações de antes. Mas ambos estão sendo atraídos por uma demasiada valorização do que é externo, a ponto de não valorizarem a palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus tiver concorrência e ela não estiver no lugar de importância, nós vamos ter problemas. E de novo, um processo que foi iniciado, ele é abortado. Mas no verso 23, Jesus explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo, ouve a palavra e a compreende. O texto diz, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. São níveis distintos de frutificação, como acontece com muitos solos.
Mas onde existe frutificação é porque houve compreensão. Quando existe zero operação da palavra, nenhum nível de entendimento. Quando existe o início e conclusão do processo, uma receptividade de entendimento inicial, mas o processo foi sabotado. Agora, onde existe compreensão, no começo e na continuidade, fruto garantido. Agora a pergunta é, quem determina a compreensão? E aí nós vamos voltar para o primeiro tópico, da parte humana e da parte divina. Eu comecei a prestar atenção nessa parábola quando ainda era adolescente. E eu achava, honestamente, quando eu lia, que um já nasceu para ser o solo à beira do caminho, o outro já nasceu solo pedregoso ou rochoso, o outro nasceu terreno cheio de espinhos, e um quarto da população, eu imaginava essa divisão exata, 25% para cada um, não sei porquê, e eu imaginava um quarto da população nasceu privilegiada para compreender a palavra. Então eu achava que o tipo de solo que nós somos é que determina se haverá ou não a compreensão da palavra. Mas se isso fosse verdade, o homem teria zero responsabilidade no processo. A gente simplesmente teria resultados fatalísticos, determinados de forma arbitrária por Deus. E no fim das contas, se eu não entendi porque Ele me fez para ser o solo à beira do caminho, Ele não pode nem se queixar do meu comportamento, foi escolha dele. Agora, se de alguma forma Ele está dizendo, presta atenção como você ouve, o que você precisamos entender é o seguinte, não é o tipo de solo que supostamente somos que determina como ouvimos. É a maneira como decidimos ouvir que determina que tipo de solo seremos. Isso coloca em mim e em você uma responsabilidade de, se queremos ser o solo ideal que frutifica, nós precisamos da compreensão da palavra. E precisamos de um nível de envolvimento com ela fora do comum. Porque infelizmente o comum e o padrão hoje não é base para ninguém. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu garanto para o senhor que eu estou pelo menos na média, eu não estou abaixo não. Eu falei, então você é medíocre, você está na média. Eu e você precisamos mais. Se eu e você entendemos a importância de Deus, nós temos que desejá-lo. E não é porque todo mundo à sua volta não deseja que você tem que não desejá-lo. Nós precisamos compreender que no reino espiritual, você só acessa aquilo que você valoriza. No início do ano passado, eu comecei a pregar uma mensagem e repeti ela várias vezes, focando o jejum com a pergunta, fome de quê? Em algum momento, ministrando sobre isso, eu comecei a falar que a fome é uma espécie de moeda de acesso ao reino de Deus. Mas eu mudei essa linguagem, porque tem hora que a Bíblia usa fome, tem hora que a Bíblia usa a expressão de sede, mas em outros momentos ela não vai falar nem de fome nem de sede. Mas o que tem em comum em tudo é o interesse. O interesse é o que te dá acesso às coisas espirituais. Por isso que Jesus disse, não deem aos cães o que é santo e não lancem pérola aos porcos. Ele está falando de um contexto de anunciar o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Mas ele está dizendo que só se acessa aquilo que você valoriza. Um dia alguém me perguntou, pastor, como é que Jacó conseguiu fazer valer lá no reino dos céus uma transação com o irmão por um prato de comida e ganhou o direito de primogenitura, que era uma bênção espiritual? Eu falei, a Bíblia não diz que Jacó comprou o direito de primogenitura diante de Deus. Ele comprou do irmão. Ah, mas passou para ele. Eu falei, não pelo ato de compra de Jacó. Quando você vai ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que dá a leitura desse episódio, você vê em Hebreus 12, que a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que autenticou a compra diante de Deus. Foi Esaú que autenticou o cancelamento, quando ele não deu valor àquilo. Nós precisamos entender que a valorização é o ponto. Jacó está agindo de forma errada, equivocada, mas ele tem algo que o irmão não tem. Ele está olhando para o irmão, jogando aquilo fora, ele está dizendo, eu quero isso, eu valorizo isso. Quem está entendendo? Jesus dá um exemplo a uma mulher cananeia que pede ajuda, intervenção e cura. Jesus tinha enfatizado várias vezes, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para os seus discípulos, vão e preguem o evangelho, mas ainda não aos gentios. O plano de Deus se abriria, desdobraria aos gentios depois, mas por conta de uma aliança com Abraão, tinha que ser apresentado a descendência, a linhagem natural de Abraão. Essa mulher que chega é uma sírio-fenícia, uma cananeia, ou seja, ela é uma gentia, ela não é da linhagem de Abraão. Jesus olha para ela e diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Jesus está usando uma analogia dizendo, nesse momento os filhos da casa que têm direito, você não faz parte deles. A mulher olha e diz, Senhor, nossos cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O que ela está dizendo honestamente?
o senhor vai conviver comigo que os filhos não estão aproveitando tudo. Deixa eu pegar a rebarba, deixa eu pegar o que eles estão desperdiçando. Eu não quero usurpar o direito deles, mas eles não estão aproveitando o que o senhor está oferecendo. Jesus olha e diz, mulher, grande é a tua fé. A Bíblia diz, na mesma hora a filha foi curada, foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que os filhos não estão aproveitando, já tem cura e libertação para nós, o que é que não está à minha, à sua disposição? Quando nós entendemos o que é ser filho, nos assentamos à mesa, entendemos o que é que Deus tem. Mas nós não vamos viver nada extraordinário sem entendimento. E o entendimento não é acessado se ele não for valorizado. Eu falei de responsabilidade humana. Nós precisamos entender que ela começa com valorizar, com desejar, e se estende em formas práticas a buscar o entendimento e a compreensão da palavra. Tem um monte de crente que acha que o entendimento vai vir por download gratuito, de preferência enquanto ele dorme, na lei do mínimo esforço. Não, gente, eu fico surpreso com a vagabundagem espiritual de alguns. Uns anos atrás uma pessoa me abordou, e ela não foi a única, mas esse foi o primeiro fato que me fez agir dessa forma. E no final de um tempo de ministração, essa pessoa simplesmente me disse, pastor, o senhor pode orar comigo, impor as mãos sobre mim? Eu falei, eu posso, mas eu queria saber por quê. Eu não gosto de orar sem saber pelo quê. A pessoa diz, não, eu queria que o senhor me transferisse seu dom de conhecimento. Eu falei, querido, primeiro, conhecimento não é dom, é resultado. O que a Bíblia fala de palavra de conhecimento é uma revelação. Não está falando de conhecimento, é palavra de conhecimento. Eu falei, não é dom. Eu falei, mesmo se fosse, não está no poder da gente transferir. Mas se fosse e tivesse no meu poder transferir, eu não lhe dava. Ela olhou para mim surpresa e falou, por quê? Eu falei, porque tu é uma folgada. Ela ficou chocada. Eu falei, chocada tinha que ficar eu. Eu falei, desde a minha adolescência, eu enfiei a cara nas escrituras. Eu decidi valorizar isso. Eu falei, eu trabalhava, estudava durante a semana, lia a Bíblia assim, dentro do ônibus, banheiro. Não recomendo isso a ninguém, uma confissão de um erro. Na aula, quando achava chato. Um dia, na chamada, em vez de responder presente, respondi aleluia. Mas quando chegava o sábado, que era o dia livre da maioria, os amigos iam para o clube. Clubão municipal, nada chique, né? Mas iam para a piscina. Eu ficava em casa, lendo, estudando a Bíblia. À tarde a turma ia jogar futebol, eu estava lá lendo a Bíblia. À noite os crentes iam para o culto jovem na igreja, os não tão crentes iam para o shopping, para o cinema. E eu, se não estivesse na igreja, estava estudando a Bíblia. E eu falei para ela, eu passei uma vida renunciando um monte de coisa para isso. Tu vem quer levar isso de graça, de uma hora para outra, na boa. Eu falei, é ruim. Nós precisamos entender que isso contraria as escrituras. Provérbios 18:15 diz, o coração do sábio adquire o conhecimento. O ouvido dos sábios procura o saber. Conhecimento, saber, o entendimento não corre atrás de você, é você que tem que correr atrás dele. Quem está entendendo isso? Provérbios 4:7 diz, o princípio da sabedoria é, adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Ou seja, abre mão de qualquer outra coisa que você tem para adquirir o entendimento, porque ele é mais valioso do que tudo. Agora eu vejo pessoas que não dão valor nenhum. Não me diga você que um crente que nunca lê a Bíblia, que ele ama a palavra de Deus. Ele pode se enganar, ele pode acreditar que ele ama, mas ele não ama. Ah, pastor, não dá para ler o tempo todo. É verdade, mas mesmo momentos que você não está lendo, se você tem uma cultura de valorização, você está pensando, você está refletindo. Eu fico impressionado com gente que nunca fala de Bíblia, nunca tem um versículo para compartilhar, nunca tem algo que Deus falou no coração dele, nada, zero em qualquer conversa. E tem outros, por sua vez, não falam de outra coisa. Eles sempre estão compartilhando algo mais. Sabe o que é interessante? Quando você começa a dar valor, a palavra de Deus vai operar até em momentos que você não conseguiu dar aquela pausa completa. Eu acho interessante que muitas vezes aquilo que eu começo acordado, meditando, refletindo na Escritura, continua quando eu estou dormindo. A Bíblia diz para meditar na palavra de dia e de noite. Eu já falei para Deus muitas vezes, eu não tenho controle do de noite depois que eu durmo. Mas o que eu descobri é que se ela ocupa a sua mente, os seus pensamentos durante o dia, o processo vai continuar de noite. E acredite você ou não, muitas vezes aquilo que eu só questionei, pensei, orei durante o dia, me é explicado durante a noite. Ontem no avião, voltando de viagem, eu estava meditando essas coisas que ia falar com vocês e fui vencido pelo sono. Mas enquanto eu dormia, Deus começou a falar comigo e me explicar algumas coisas muito interessantes. Sabe, nós podemos viver resultados maiores, mas tem que ter valorização, é o ponto de partida. Agora, o que eu e você precisamos entender, se a compreensão, ela produz frutificação,
A falta dela nos sabota, nos rouba. E Deus já falava isso desde a velha aliança. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê que Deus está falando? É só você ler a continuidade. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo: vocês não valorizam a minha palavra, eu não vou valorizar vocês. Vocês esqueceram da minha lei, eu vou esquecer de vocês, da continuidade. Agora a pergunta é, se Deus está agindo nessa mutualidade e reciprocidade, o que acontece quando eu e você valorizamos a palavra? O que acontece quando eu e você não nos esquecemos dela? É o resultado seguro para prosperar. Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, você vai prosperar em todas as coisas. O que Deus espera é que eu e você levamos a sua palavra a sério e vivamos por ela. Você percebeu, lendo a Bíblia, que lá no Éden, uma das árvores, aliás a única que Deus vedou acesso, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente pensa que Deus proibiu o resultado que trouxe, todo mundo só pensa que era a árvore do conhecimento do mal. Mas a árvore não era conhecimento só do mal, que é negativo. Ela também dava conhecimento do bem. Aí vem a pergunta: Deus não queria que o homem conheça o mal, a gente entende. Mas Deus não queria que o homem conheça o bem? Qual o motivo dele vedar o acesso ao conhecimento do bem? A verdade é que o homem não precisava conhecer o bem ou o mal. Deus está dizendo: eu estou te dizendo o que você deve fazer. Eu quero para você o bem e não o mal. Tudo que você precisa é ouvir a minha palavra. E o problema é que nós queremos ser autônomos, independentes. Se eu souber distinguir, eu mesmo decido e não preciso ficar ouvindo o que ele tem a dizer. Deus está dizendo desde o início a receita mais garantida para o seu sucesso: leve a minha palavra a sério. Confie no que eu estou dizendo a você. Quem está entendendo? Diga amém. Quando essas verdades vão fazendo sentido para mim e para você, entendemos que buscar entendimento é nossa responsabilidade. Isso começa com a valorização, com a disposição, obviamente, de ler, de estudar a palavra de Deus. Sabe, você nunca vai ver a gente ter uma mensagem aqui que diga que entretenimento é errado. A gente fala sério, clientes que gastam horas e horas e horas e horas e horas de entretenimento, mas depois diz que não tem tempo de ler a Bíblia. O seu problema não é tempo. Seu problema é o que é que você dá valor. Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você entende o que é a palavra e valoriza, você arruma tempo para ela, você vai sacrificar o resto. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Tudo o que você puder, use para isso. Inclusive uma boa gestão do seu tempo. Mas a razão pela qual muitas vezes nós não gerenciamos é porque não damos o devido valor. Porque onde damos valor, o coração acompanha. Isso não vira apenas o trilho no qual nós nos movemos, a meta que vamos alcançar, mas a nossa empolgação de vida. E se valorizarmos e buscarmos, eu e você precisamos entender que não só vamos fazer isso lendo, meditando na palavra, ouvindo mensagens, estudos, né, se expondo ao ensino bíblico, que hoje temos tantas formas. Desde uma estrutura de escola bíblica que a gente provê, recursos, né, que hoje estão aos montes à nossa disposição. Se a gente valorizar e decidir trilhar esse caminho, ainda assim nós precisamos entender o quê? Que sozinhos nós não vamos muito longe. Uma das orações registradas na Bíblia que eu mais repito desde a minha adolescência é o Salmo 119. De novo o Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, se Deus não faz tudo sozinho e eu tenho a minha parte envolve dizer: eu também não posso ficar sozinho, eu preciso da ajuda dele. Abre os meus olhos, traga a revelação. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo várias orações que Paulo fazia em prol dos outros, porque nós devemos orar por nós e pelos outros. Efésios capítulo 1, de 17 a 19, Paulo diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
Conhecimento produz um nível de resultado. Conhecimento revelado, nem se fale. A conversa é outra. A Escritura diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro na vida de quem teme a Deus, a tristeza, a dor, deveria ter prazo de validade. Mas a pergunta é: aquela declaração é literal? Eu não creio. Porque se fosse, todos os nossos problemas se resolveriam automaticamente, em no máximo 24 horas. Amanheceu, zerou tudo, todo mundo acordava contente, de bom humor. O que não acontece com muito crente. O que a alegria vem pela manhã? Se isso não é literal, porque a Bíblia fala que o choro de alguns durou muitos dias e é alegório, qual é o significado? Que simbolismo, alegoria nós temos? A Bíblia está dizendo que o choro prevalece durante a noite. O que é que prevalece na hora da noite? Trevas, escuridão. O que muda com o amanhecer? A chegada da luz. O que tem o poder de mudar emoções é quando eu e você estamos alinhados com a palavra e a revelação da palavra entra. Quando a luz, o entendimento espiritual, a revelação entra, é uma revolução em toda a prática do nosso ser. E nós precisamos desse nível de entendimento. Filipenses 1:9, Paulo diz: também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção. Outras versões dizem discernimento. Percepção espiritual associada ao conhecimento. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, com o pleno conhecimento que vem com a sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo sabia que o povo precisava mais do que o ensino da palavra, mais do que o conhecimento racional e intelectual da palavra. Eles precisavam de entendimento espiritual, de conhecimento que vem do céu, de sabedoria divina, porque isso é revolucionário. Agora, como se alcança? Conhecimento você pode ter ouvindo o ensino bíblico, lendo a palavra, mas percepção espiritual requer que, junto com o nosso relacionamento com a palavra, exista um ingrediente inegociável na vida cristã chamado oração. Oração não deveria ser, para mim e para você, apenas a forma onde eu peço para Deus algum problema que eu tenho e Deus responde. Ela envolve isso, mas não se limita a isso. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz assim: invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, ele também disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, além de pedir e Deus responder, além de invocar e Ele atender, Ele está dizendo: eu quero anunciar coisas que você não sabe, coisas que você nunca entendeu, porque a oração pode nos introduzir num ambiente de revelação. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos valorizar a palavra, buscar o entendimento. Isso não significa sermos exímios conhecedores de aspectos técnicos da teologia, mas ter algo prático que faz com que eu e você possamos viver para o seu inteiro agrado, viver de modo digno do Senhor, que honre ao Senhor e que a gente frutifique em toda a obra, boa obra, sem parar de crescer no conhecimento de Deus, que é algo progressivo. Você recebe essa palavra? Então, recapitulando o sentido de ouça bem. Tem a parte divina, mas tem a humana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Recapitulando os tipos de solo, temos a beira do caminho, solo pedregoso, terreno cheio de espinhos e o frutífero. O que determina que tipo de solo que seremos é a maneira como ouvimos. Ela que determina os resultados. E se queremos ser o solo frutífero, escolhemos isso. Para viver a frutificação que depende do entendimento, nós precisamos buscá-lo. Isso começa com a valorização, leitura e meditação na palavra, todo estudo bíblico que você puder, mas precisa de um ingrediente que é espiritual. É intervenção divina, é quando Deus vai vivificando a palavra. Eu amo as experiências de coisas que eu sabia uma vida inteira, mas de repente aquilo resplandece de tal forma e muda completamente a sua vida. Como que nós passamos para esse outro nível? Oração. E nós não deveríamos orar apenas por questões naturais. Muitas vezes eu tiro tempo para orar e às vezes eu estou, principalmente quando vou orar em línguas, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala mistérios. Eu creio que muitas vezes Deus nos leva a um lugar
onde nós começamos a falar no nosso espírito. A Bíblia diz que em espírito você ora, somente está sem fruto. E você começa a orar a respeito dessas verdades. Eu tenho essa experiência quando eu gasto tempo orando em línguas. De repente parece que alguma coisa sai do andar de cima do plano espiritual e entra na cabeça da gente. E de repente o entendimento abre, expande. Mas às vezes eu estou orando especificamente por entendimento. Não apenas uma oração que eu não sei o que é. Mas quase sempre esse último estágio, que você entra no lugar de revelação, ele só é acionado por esse tempo de oração. Eu tenho entendido a importância ultimamente, nunca percebi isso antes, que o jejum tem nesse processo, mas isso não é assunto para hoje, é para outra hora. Mas a oração é a nossa chave. Pai, nós te pedimos que aquilo que ouvimos possa ter mais do que um efeito imediato aqui e agora. Sabemos que precisamos desse início, mas eu oro que o Senhor nos ajude nesse momento a avaliar a maneira como temos lidado com a Tua Palavra, com as Escrituras. E queremos fazer não apenas a autoavaliação, que é bíblica. Examine-se o homem a si mesmo, diz a Tua Palavra. Mas nós clamamos também por aquela avaliação do alto, que é bem mais segura e completa. E oramos como salmista: sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Tua palavra diz que quem ouvinte não é praticante está se enganando. Muitas vezes, ao nos enganar, não percebemos isso na autoavaliação. Mas na avaliação do alto, isso muitas vezes é exposto. E nós oramos que o Teu Espírito exponha onde estamos. Queremos que o Senhor nos mostre o nível de valor que estamos dando à palavra, ou que nem temos dado, e o contraste com onde deveríamos estar. Não para que ninguém saia desse lugar debaixo de culpa ou condenação ou tristeza, mas para que haja uma decisão de mudança. Desperta-nos, Senhor. E oramos quando saímos desse lugar, que as aves do céu não roubem a semente que está sendo plantada. Oramos que ela seja acolhida com mansidão. Oramos que haja disposição, ó Deus, de reflexão, de análise, de avaliação, de meditação pós-culto, que permita que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça e se desenvolva. Nós clamamos graça e favor do alto sobre cada um nesse lugar, sobre cada um daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, em nome de Jesus. Sopra Teu fôlego de vida sobre o coração de cada um de nós, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada, e o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto, mas ele diz: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é: pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando: vocês têm que terminar a obra começada. Que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra. Eu gostei dessa tradução da NVI. Que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la.
Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, né, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, né? Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim, depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia, na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo, não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, né, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar, todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje, na versão procrastinadora seria mais ou menos, por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã? Né? As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação. A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser pode ir tomando nota, né? Porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia, isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus. O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim.
É simplesmente a hora de alguém gritar, salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando eu vou perder isso tudo e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz, não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas, embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4. De 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então, será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz, eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz, bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos. E por algum motivo, nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia para uma criança. Eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tenta imaginar a mamãe, que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse. Descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho, numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero, só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, diz, tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece, vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés, você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou, estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim, depois disso Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo do seu Deus e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou, por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo o testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas
a não obedecer um comando tão claro do rei. Para não apenas executar a tarefa, mas o rei diz, e façam depressa. Mas a Bíblia diz, nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando, o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal? Será que o pensamento foi, quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim, a outro Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, algo que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento, normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver, e um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai, não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte: normalmente o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo, quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo, o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz, me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz, tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre minha casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos. E mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos
subdividir em dois grupos. Os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos, Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama. E eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado, e ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos, no capítulo 1, no verso 18, o chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama, a Bíblia registra, Marcos 1, 18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais, a gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer, eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem. Pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é, minha noiva prometida a mim, viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois. A primeira reação de José
é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto, ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano, gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23, é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte, todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda, ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente: isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo, é importante que você reflita antes de tomar decisões. Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses 2 subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de 2 grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo
Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo. O primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, sejam os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma. Gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem. Porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse, sim senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz, bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo, passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz, Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos, dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto, até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é, o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes, procrastinação e espera. O que é espera? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação.
E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom. Vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa. Viu Deus que era bom. Vamos para a etapa seguinte. Concluída. Viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade. Né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia, não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase um sacrilégio. Dá tempo para você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que, consequentemente, tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer automático, de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês. Aonde pisar a planta dos pés, eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção. Eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam, até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de, já conquistamos um certo terreno, aqui está bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer, se um
engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, e deu outros exemplos, sim. Ele falou, mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida, e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir? A palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando, não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primeiramente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida. Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás, que dizia, entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar, ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué, se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega, é muito equivocado. Nós vamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família, baseado na palavra de Deus. Que é um negócio, uma profissão ou cumprimento do seu propósito próspero. Porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra. E nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo de uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão,
o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes, e nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque, infelizmente, muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural. E temos jogado fora muitas dessas coisas, porque não acreditamos no que Deus falou. Ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza. Porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai junto à fome, com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só um momento de dizer entra. É um momento onde ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse para os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda. Fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, bota ele para dentro o mais rápido possível. Porque vai chegar um momento onde mesmo que ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem no momento da sua morte já não há mais nada para ser feito. Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né, ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade que está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você.
É você que precisa dele. Não é ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes que, como foi dito, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta. Há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar no próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente. Pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, a menos que você esteja no meio de uma tarefa, não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu quero pedir a cada um de vocês que veio à frente que faça uma oração comigo. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar, é reconhecer um fato. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para a minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo, e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão deles.